Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. A resposta ao Lucas Manzoli. Os protestantes, a Bíblia caiu na mesa de um pastor de paraquedas e tudo, pô. Teve um cursilho que definiu, que organizou. Que tem mais respaldo, São Jerônimo ou João Ferreira de Almeida? Que tem mais respaldo, São Jerônimo ou Martinho Lutero na sua tradução por alemão? Abrir alemão? Não, meu irmão. É simples. O Lucas Manzoli, ele tá aqui tentando confundir. Simples. Nós acreditamos que o magistério acredita. Nós somos guiados pelo magistério que bateu o martelo que toda a escritura é inspirada. Lá no 382. São Damas. Primeiro, convoca São Jerônimo e São Jerônimo trabalha na tradução. Olha só, lá no século IV, ó. Ao longo da história, no século IV, várias correntes de pensamentos católicos tentavam montar um cano. Seria católico, era para montar, ó, cano católico, era para montar um Novo Testamento. Existiam grupos que acreditavam que não era para colocar nada. Já outros queriam colocar muitas coisas, como os gnósticos. Como o padre Paulo Ricardo falou, os Ben Blau queriam colocar tudo. Os livros de Evangelho de Madalena, os Apocalipse tem 5, pô. Quando ele colocar várias coisas, não, a igreja falou, não. Convoca o cursilho e organiza. Olha só. Isso vai acontecer lá no ano 382, ó, no cursilho de Roma, através da mão dos papas São Damas, primeiro. Muitos antes do Concílio de Trento, que eles tentam distorcer. Nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia. Inclusive também os livros deuterocanônicos, que é o 7. Desde todo sempre. A igreja não segue o cano judaico. Os protestantes já seguem. Que não tem o 7. A igreja segue a tradição dos apóstolos. Qual os apóstolos usavam? A Septuaginta. E por aí vai, pô. Olha só. Aqui, Martinho Lutero traduz sua Bíblia para o alemão, usando a Vulgata Latina, tira os 7 livros e diz que a carta de São Tiago é carta de palha e etc. O cara tá querendo defender isso. Brincadeiras à parte, é um argumento risível de gente que não sabe nem o que é a Bíblia para começo de conversa. Na cabeça desse sujeito, a Bíblia é apenas o Novo Testamento, não tem mais nada na Bíblia. E se a maior parte da Bíblia é o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento não foi nem escrito por católicos, nem para católicos, ele foi escrito por judeus e para judeus, e mesmo assim os judeus se perverteram, se desviaram da verdade, então como é que ele pode usar esse tipo de argumento para dizer que a Igreja Católica não pode ter se desviado nunca? A gente tem que submeter a autoridade dela. Os judeus lá da época dos pais da igreja, eles poderiam usar tranquilamente esse argumento contra eles. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Sobre ti, Pedro, edificaria uma igreja. As portas do inferno jamais apareceram contra ela. Então, a igreja, quem fundou foi o Senhor Jesus Cristo gerado lá na cruz. Diferença, Cristo veio para os judeus dispersaram. Rejeitaram, tanto que pregaram Cristo. Tanto porque os judeus tiraram os 7 livros? Porque mostra a prefiguração de Cristo. Por quê? Para não os judeus acreditar. Por isso que é o foco de tirar os 7 livros. É o foco do protestantismo. Que esses 7 livros mostram as orações, intercessões, prefiguração de Cristo, que não era muito óbvio para os judeus. É simples entender isso. Tem gente que é assim. Entrou aqui outro pastor. Misericórdia. Sim. A vida, ela fica... Oi, gente, aqui é o Lucas e no vídeo de hoje... Voltou de novo. Os versículos bíblicos onde Jesus vai sim falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, vou colocar mais um aqui para vocês verem melhor. Jesus vai falar, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Aqui está claramente citando a escritura lá do Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Do fato que durante séculos, do Novo Testamento, eles o que é outro vídeo já. Outros livros do Novo Testamento. Pedro, no final da sua segunda carta, vai falar das cartas de Paulo, que ele já reconhecia como escritura. Não, pausa aqui, entrou outro vídeo. Paulo... Dá uma segurada aqui. Então, fazendo um resumo aqui. Sabemos que os apóstolos usavam Tanakh.
a Septuaginta, certo? A Tanakh que usava era o cano judaico, que os protestantes acolheram. É certo. Aqui vemos o Concílio de 382, o Concílio já definiu que o pastor, o doutor fala que não, certo? Ó. 382, no Concílio de Roma, através da mão do Papa São Damas, muito antes do Concílio de Trento, nesses concílios já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos, certo? Martinho Lutero traduz sua Bíblia em 1522, a sua Bíblia para o alemão, usando como referência a Vulgata Latina, e ele diz que o livro de Santiago é a carta de palha, tirou o livro de Santiago. É só. Então já é 26 livros do Novo Testamento, já adulterou. Certo? Ele adultera ali Romanos 8 para negar a sola fé. Essas palavras não existem no original. Ele acrescentou simplesmente porque ele acreditava, olha só, que isso era a intenção de São Paulo. Sem a visão do magistério. Olha só. Diante dessas distorções de Lutero, o Papa convocou o Concílio de Trento para ajudar a colocar ordem na casa. O Concílio de Trento, ele tinha uma função. Até o protestantismo não existia outra igreja cristã, se não fosse católica no Ocidente. Todos os lugares ouvia falar de Jesus. Era a igreja católica. Olha só. Aconteceu com a chegada da revolta protestante, todas essas aberrações que Lutero trouxe à igreja, as 95 teses, etc. Precisou colocar ordem na casa. Aí ela precisou colocar uma pedra, a qual é a forma católica de ser, para o que o povo não se confundisse. Olha só. 2 Coríntios 4. Irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente de Galatão 7. São apenas pessoas que semeiam confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha só que a profecia da Bíblia que Paulo está falando, aconteceu tudo aqui com a revolta protestante. Começa aí a unificar um monte de coisas. Por exemplo, o rito da missa que Martinho Lutero degnia, que era contra. O catecismo surgiu nessa época, o catecismo romano amarelinho. Edição da Bíblia, o Concílio de Trento reafirma mais uma vez qual é o cano da Escritura. Ó. E vai reafirmando, porque o Papa São Damas, deixa eu ver se é isso mesmo. Damas I, ele convoca São Jerônimo para a tradução da Bíblia. Ó. Depois do Concílio, o Papa Damas chama São Jerônimo para revisar Vertus Latina e compilar todos os 72 livros, por latim vulgar e o latim, que todas as pessoas pudessem entender essa edição latina, vulgar. A gente chama de Vulgata Latina. Sim, São Jerônimo, ele tinha essa dúvida. Os 7 livros, para ele não era inspirado. Mas ele obedeceu o magistério, a voz do Papa. Mas no finalzinho, que o diácono ele mostra o cronograma de São Jerônimo, que eu tenho, que eu estudei, que eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso, que eu estou estudando ainda, fala no final de sua vida, São Jerônimo ele declara toda a sua tradução, a Bíblia é inspirada. Ele reconhece. Olha só. Para finalizar esse vídeo, esse show de aula, que é muito diferente desse pregação aí, minutos depois do Concílio de Hipônio, e Cartago reforma o cano bíblico. Ó. Inclusive, o Concílio de Cartago diz o seguinte, que na igreja não se leia sobre o nome de escritura divina, a não ser os escritos canônicos, e cita depois deles os 72 livros, incluindo o deuterocanônico. A igreja refere esses livros de Sagrada Escritura. Ele faz parte da palavra de Deus. Por quê?
Olha só. Já teve o magistério, que já definiu. E outros cursinhos já foi reafirmando, reforçando. Porque nós, católicos, seguimos não o cano judaico. A Tanakh, nós seguimos o cano que os apóstolos seguiram, que os apóstolos pregaram, que os apóstolos usaram, que os apóstolos... Não tem como. Nós seguimos a fé que os apóstolos professou. Por isso que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Olha só. Deixa eu achar aqui para finalizar. Agora, depois de toda essa referência, olha só, Martinho Lutero, ó, depois de toda essa referência que eu citei aqui, nasce Martinho Lutero, e aí vai tornar-se monge e se rebela contra a igreja, escreve a 95 Teses. Aí em 1522 ele resolve iniciar a tradução da sua própria Bíblia para o alemão, como referência à Vulgata Latina de São Jerônimo. E 12 anos depois, olha só, enfim, publicou sua Bíblia com uma parêntese. Ele tirou o livro de São Tiago. Ô Lucas Manzoli, pelo amor de Deus, pô. E ainda ele, nas suas escritas aqui, ó, Lutero escreve uma carta aberta sobre a tradução da Bíblia. Ó. Olha só. Ele faz isso, primeiramente, porque eu não... Terceiro capítulo. No terceiro capítulo da Epístola aos Romanos, ó. Romanos 3, 28. Versículo 28. Traduz a palavra de Paulo como sustentamos que o homem justificado somente pela fé, sem as obras da lei. E, além disso, os papitas se enfurecem extremamente, porque no texto de Paulo não conta as palavras somente, e não se poderia suportar uma tal acréscimo de minha parte, a palavra de Deus, etc. Lutero, 1530, ó. Olha só, claro que os papitas ficou bravos, porque você adulterou a escritura para justificar sola fide. Então eu não sei quem está certo. Eu ouvo o magistério, porque a verdade será conhecida pelo magistério. O magistério. E ponto final. Os cursírios. Ponto final. Salve Maria, sou missionário Celso Roberto.